A pergunta é: por que Deus permite a ansiedade? E como eu supero isso? A gente não vai ficar no raso nesse assunto, a gente vai mergulhar lá no fundo para entender a ansiedade, por que Deus permite e como a gente supera isso. Então, sem pressa, cafezinho passado, xícara na mão. E essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder quando alguém traz ela à mesa. Bom, a palavra ansiedade, em sua origem no latim, ela tá ligada a apertar, a sufocar, estrangular. Consegue imaginar? É aquela sensação de aperto no peito, de sufoco, de alguém apertando sua garganta. Os romanos antigos, eles já descreviam essa sensação assim. No grego, no Novo Testamento, a palavra que muitas vezes é traduzida como ansiedade, carrega a ideia de dividir a mente, de ficar puxado para vários lados. Olha que interessante, a ansiedade é literalmente a sua cabeça sendo rasgada em pedacinhos, tentando dar conta de coisas que geralmente você não consegue controlar. Tô errado? Você já parou para pensar que a ansiedade, na verdade, é um sinal que você tá vivo? Que você se importa com alguma coisa? Tipo, se você não tivesse nada para amar, nada para perder, nada para conquistar, você simplesmente não sentiria ansiedade. Então, de cara, a ansiedade, ela não é um bicho de 7 cabeças que veio do nada para te atormentar. Ela é um sintoma de um coração que tá batendo por algo. Billy Graham, ele escreveu num dos livros dele chamado A Jornada, ele fala que a maior parte das coisas com as quais a gente se preocupa nunca acontecem. E tem até uma estatística sobre isso. E quando acontecem, raramente elas são do jeito que a gente imaginou. Ele compara a ansiedade a uma cadeira de balanço. Eu gosto muito dessa comparação. A cadeira de balanço, ela te dá o que fazer, mas ela não te leva para lugar nenhum. Você balança, balança, balança e no fim do dia você continua no mesmo lugar. A única coisa que mudou é que agora você só tá mais cansado. Você já passou por isso? Daquele tipo de noite em que você fica com a cabeça rodando, rodando e de manhã você acorda mais destruído do que quando deitou. É a cadeira de balanço da ansiedade. Jesus fala uma coisa linda sobre isso em Mateus 6. Portanto, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha que coisa. Jesus não disse, vocês nunca vão sentir ansiedade. Ele disse, não andem ansiosos. Ou seja, ele reconhece que a ansiedade existe, que ela bate na porta, mas ele te manda não morar nela, não andar com ela, não fazer dela a sua companheira de viagem. Veja, a pergunta não é por que Deus permite a ansiedade. A pergunta correta é por que nós insistimos em permanecer nela. A Bíblia dá uma receita que, na minha humilde opinião, é uma das coisas mais práticas já escritas sobre o assunto. Paulo, escrevendo da cadeia, isso mesmo, o cara preso, com a possibilidade de ser executado. Ele escreveu em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam reconhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. Ele não diz para você relaxar, não manda você pensar positivo, não fala para você respirar fundo. Ele te dá uma sequência: oração, súplica e ações de graças.
Uma pergunta honesta. Qual é a coisa que hoje mais aperta seu peito? Me responde aí nos comentários, quem sabe não vira tema do próximo vídeo. Porque, entende, muitas vezes a gente tenta atacar a ansiedade como um todo, mas ela sempre tem um nome, um endereço, um CPF. Pode ser uma conta para pagar, pode ser uma relação desgastada, um filho que preocupa, um sonho que parece que nunca vai acontecer. A ansiedade raramente é genérica. Ela geralmente é bem específica. E o Deus que a gente serve é um Deus que lida com o específico, não com o genérico. Tem uma passagem em 1 Pedro 5:7 que eu gosto muito, ela é quase grosseira de tão direta, é Pedro, né? Ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançando no grego significa jogar com força, arremessar. Não é depositar com cuidado, não é entregar delicadamente, é lançar. Como quem lança uma mochila pesada nas costas de outra pessoa porque simplesmente não aguenta mais carregar. Você precisa entender que a ansiedade, ela se alimenta do futuro, é o alimento dela. Ela raramente está no presente. A ansiedade é sempre sobre o que pode acontecer, sobre o e se. Sabe que Jesus fala sobre isso? Em Mateus ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, você só tem hoje. Para ser ainda mais específico, você só tem o agora. Quando você tenta viver o amanhã, não dá. Você não consegue. É tipo tentar sacar o salário antes do dia 5. O banco não deixa. E Deus também não deixa você viver o amanhã. Somos nós que insistimos em tentar permanecer lá. Sabe, quando você é criança e tem medo do escuro, o que acontece quando o pai ou a mãe entra no quarto e senta do seu lado na cama? O escuro continua escuro, os barulhos continuam os mesmos, mas por que o medo vai embora? Por quê? Porque a presença transformou o medo em paz. Davi escreveu isso lindamente no Salmo 23:4. É famoso, você conhece. Repete comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Repara que Davi não diz que o vale some. Ele continua andando pelo vale, mas a presença do Pai, o vale não consegue amedrontar. Agora, o último pensamento, e esse aqui é uma bomba, pode? Trocação sincera, sem perder a amizade. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu também quero a sua opinião sobre que tipo de assunto você gostaria que eu falasse aqui. E se eu puder, claro, eu vou te responder à luz da Bíblia. A ansiedade muitas vezes é um pecado disfarçado de vítima. Calma, eu não tô te julgando. Eu tô falando de mim também. Pensa comigo, quando a gente vive ansioso, no fundo, a gente está dizendo para Deus: eu não confio em você o suficiente para lançar isso ou para entregar isso. A ansiedade, ela é, na sua raiz, uma crise de confiança. E nesse momento, nós precisamos recordar as coisas boas que Deus já fez por nós. Por isso, no Salmo 77:11 diz: recordarei os feitos do Senhor, sim, lembrarei as tuas maravilhas da antiguidade. Sabe aquela hora que a ansiedade aperta? Tenta lembrar uma coisa que Deus fez na sua vida, só uma. Aliás, me conta aqui nos comentários para eu me alegrar junto com você. Isso me lembra uma história que Billy Graham contava sobre a esposa dele. Ela era conhecida por ter um temperamento forte e muitas preocupações com os filhos, porque o marido viajava o tempo todo pregando o evangelho. E um dia,
Ela estava passando por uma crise de ansiedade muito forte por causa de um dos filhos. E ela conta que numa madrugada, ajoelhada no chão, ela literalmente escreveu numa folha de papel os nomes de cada filho, colocou o papel em cima da Bíblia, aberta no altar da sala e falou: Senhor, eu não consigo mais. Tá tudo aí, eu solto. E ela diz que dormiu pela primeira vez em meses, uma noite inteira de paz. Se você sabe como é sentir ansiedade, você sabe o significado e a importância que tem uma noite inteira de paz. E eu te pergunto, pra gente encerrar esse café com reflexão, o que você precisa colocar em cima da Bíblia hoje? Qual é o papel que você precisa escrever? Dobrar e falar: Senhor, tá aí. Eu não dou conta. Vencer a ansiedade não é nunca mais sentir ela. É aprender a jogar ela no colo de quem aguenta. Todo dia, várias vezes ao dia se for preciso. E um dia, sem você perceber, você vai notar que o aperto tá menor ou sumiu. Que a noite tá mais tranquila. Que a sentinela da paz tá firme na porta do seu coração. Termina esse café aí e me diz: qual parte dessa conversa fez mais sentido pra você? Eu tô ansioso. Ansioso não. Pra ouvir o que você aprendeu aqui nos comentários. Que Deus te abençoe e que a paz, que excede todo entendimento, habite em seu coração. Foi um prazer conversar com você alguns minutinhos antes de começar a trabalhar. Forte abraço e um bom dia.